Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O mundo inteiro com os olhos voltados para os Estados Unidos. Os americanos fazem hoje a escolha do próximo presidente da maior economia do mundo em uma das eleições mais acirradas da história. Kamala Harris pode se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos e Donald Trump, primeiro líder condenado. Eleitores foram à urna nesta terça-feira. O JM traz a cobertura de como foram as primeiras horas com a abertura das urnas eleitorais. Nós vamos mostrar os 5 temas cruciais da campanha presidencial americana. Donald Trump e Kamala Harris empatam na primeira urna apurada. Os eleitores decidirão quem assumirá o controle da Casa Branca, mas estará em um jogo, um congresso e um destino de dezenas de milhares de cargos eletivos, além de assuntos polêmicos como o aborto. Você vai ver também: a Polícia Federal conclui a investigação da morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira após 2 anos. Uma erupção de um vulcão no leste da Indonésia deixa 10 mortos. E as chuvas torrenciais na Espanha inundam a região da Catalunha. Terça-feira, 5 de novembro. O Jornal Mundial está começando agora. Neste dia 5 de novembro, os olhos do mundo inteiro estão voltados para os Estados Unidos. É hoje que os americanos decidirão o próximo ou a próxima presidente do país. E o Jornal Mundial traz hoje uma cobertura especial com Gabriel Monteiro, que traz as informações diretamente de lá. Olá, Gabriel. Boa noite. Como estão as movimentações por aí? Boa noite, Alice, e a todos que acompanham o Jornal Mundial neste dia histórico para os Estados Unidos e o mundo, onde 2 candidatos de sexo oposto se enfrentarão pela primeira vez na história do país. Donald Trump e Kamala Harris são 2 candidatos com grande potencial eleitoral e se enfrentam em uma das eleições presidenciais mais acirradas. E, claro, cabe aos eleitores americanos fazerem sua escolha. O JM traz nessa edição os 5 principais temas da campanha dos candidatos, a primeira urna apurada, os estados pêndulos que podem ser decisivos para este momento. Essa é uma eleição particularmente importante. Basta a gente lembrar que a maior potência do mundo se encontra num momento muito tenso nas relações com a Rússia, por exemplo. A pessoa que ocupar a presidência vai lidar com isso, e é claro, com a inflação. Medidas da inflação dos Estados Unidos são refletidas no mundo inteiro. Então, caso essas eleições americanas tenham o interesse de todo mundo, é claro. E para darmos esse pontapé inicial na cobertura de hoje, vamos ver uma reportagem sobre os 5 principais temas da campanha presidencial americana. Milhões de americanos decidem entre Kamala Harris e Donald Trump nesta terça-feira, em uma eleição acirrada e polarizada. Os 2 candidatos têm visões diferentes sobre a maioria dos temas de campanha, e 7 em cada 10 americanos relatam estar preocupados com o resultado do pleito. Mas o que está em jogo, em termos políticos, nesta campanha descrita como histórica? Na economia, o poder de compra é um tema de grande preocupação para muitos cidadãos americanos. Trump, que em sua gestão reduziu os impostos para os mais ricos e as empresas, prometeu aumentar as taxas sobre todas as importações em mais de 10%. A democrata, por sua vez, se apresentou como a candidata da classe média e quer criar uma economia de possibilidades. A imigração é um assunto central no debate presidencial. O republicano, que em sua campanha de 2016 prometeu construir um muro ao longo da fronteira, foi ainda mais longe desta vez.
planejando a maior operação de expulsão de imigrantes ilegais da história americana. Na defensiva sobre a questão, Kamala propõe uma política dura, afirmando que faz falta que as pessoas que entram ilegalmente no país enfrentem consequências. O direito ao aborto pode motivar mais cidadãos americanos tradicionalmente menos politizados a comparecer às urnas, sobretudo as mulheres. A tendência deve favorecer os democratas, visto que referendos sobre a questão serão realizados em 10 estados, paralelamente às presidenciais. Esta é a primeira eleição à Casa Branca desde que a Suprema Corte, para o qual Trump nomeou novos juízes, reverteu a proteção federal do aborto em junho de 2022. A campanha foi desenvolvida em um contexto de guerras no Oriente Médio e na Ucrânia. O republicano, que considera que os Estados Unidos nunca foram tão pouco respeitados no mundo, garante que resolverá esses conflitos rapidamente, mas não explica como. Ao contrário, Kamala prometeu que continuará firmemente do lado de Kiev e não será amiga de ditadores, ao contrário de seu adversário. Embora ambos tenham manifestado apoio ao direito de defesa de Israel, a vice-presidente tentou equilibrar seu discurso ao abordar o sofrimento dos palestinos. Finalmente, o clima. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo depois da China, mas a questão quase não foi abordada pelos candidatos, que têm visões completamente opostas sobre o tema. Trump é cético em relação às mudanças climáticas e quer eliminar os subsídios às energias renováveis e aos carros elétricos, que, em sua opinião, prejudicam as empresas. Kamala Harris, por outro lado, está empenhada em continuar e desenvolver a liderança internacional de Washington na questão do clima e apoiou grande parte do plano de transição energética de Biden. Bom, e com tudo isso, além da decisão dos eleitores americanos, estará em jogo um novo Congresso e o destino de dezenas de milhares de cargos seletivos, enquanto a questão do aborto é um objeto de vários referendos locais, como vamos acompanhar agora nessa reportagem. Os Estados Unidos decidem nesta terça-feira o novo ocupante da Casa Branca, mas a eleição não se resume à escolha entre Donald Trump e Kamala Harris. Na votação, os americanos vão determinar a sorte dos legisladores do Congresso, composto por 2 câmaras. Na Câmara de Representantes, que tem o domínio republicano por uma margem estreita, todos os 435 integrantes vão ser renovados para um mandato de 2 anos por distrito eleitoral. Já no Senado, 34 dos 100 assentos estão em jogo para um mandato de 6 anos. Os democratas, que possuem uma maioria de apenas um assento na da Câmara Alta, têm a difícil tarefa de defender 2/3 dos assentos em disputa. E os americanos também vão escolher os novos governadores em 11 estados da federação, que contam com um total de 50. O governador é uma figura política mais poderosa de um estado e tem poder executivo sobre um grande número de áreas que não são competência do governo federal. Este 5 de novembro ainda vai contar com dezenas de referendos. Desde a abolição, em 2022, do direito federal ao aborto por uma Suprema Corte de maioria conservadora, este assunto tem dominado o debate público. Os americanos votarão sobre se os estados devem garantir o direito à interrupção da gravidez em pelo menos 10 deles. Em metade, Flórida, Arizona, Nebraska, Missouri, Dakota do Sul, o resultado pode significar uma mudança concreta no acesso a esse direito. E as decisões dos americanos não param aí. Em todo o país, dezenas de referendos vão ser realizados sobre temas muito diversos. No Colorado, por exemplo, os eleitores escolherão proibir ou não a caça de troféus, ou seja, a matança de pumas ou linces. No Maine, decidirão se mudam a bandeira do estado. Também serão renovados milhares de cargos a nível local, parlamentos estaduais, juízes, prefeitos e câmaras municipais, condados e xerifes, entre outros. Bom, então, nesse primeiro bloco sobre as eleições americanas aqui nos Estados Unidos, isso é tudo por enquanto, Alice. Eu volto mais tarde e agora eu retorno com você aí no estúdio. Até já, Gabriel. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados na Amazônia em uma retaliação ao ativismo do brasileiro. A conclusão da investigação da Polícia Federal foi divulgada nesta segunda-feira,
mais de 2 anos após o crime. O duplo assassinato em 2022 do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi motivado pela atividade fiscalizatória do brasileiro sobre ações ilegais na Amazônia. Essas são as conclusões da investigação da Polícia Federal. Em uma nota divulgada nesta segunda-feira, a investigação confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira, que trabalhava em defesa dos direitos dos indígenas e contra os crimes ambientais na região. Phillips, um jornalista autônomo que colaborava para o The Guardian, e Pereira, funcionário da FUNAI, desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma remota reserva indígena no norte do Brasil, onde operam traficantes de drogas, pescadores ilegais, garimpeiros e caçadores furtivos. Seus corpos desmembrados foram encontrados e identificados dias depois, após um suspeito confessar que havia enterrado os cadáveres. Ao longo de 2 anos de investigação, a polícia acusou 9 suspeitos. O inquérito policial contra os supostos autores já foi encaminhado ao Ministério Público Federal para que prossiga com o processo judicial. A investigação revelou atividades do crime organizado na região de Atalaia do Norte, na Amazônia, ligadas à pesca e caça ilegais. Segundo a polícia, a ação do grupo criminoso gerou impactos socioambientais, causou ameaças aos servidores de proteção ambiental e às populações indígenas. As chuvas torrenciais que caem desde domingo nas províncias de Tarragona e Barcelona, na Espanha, deixam a região da Catalunha sem transportes terrestres e aéreos. As chuvas torrenciais que caem desde domingo nas províncias de Tarragona e Barcelona, com até 115 litros por metro quadrado, deixaram a região da Catalunha, no nordeste da Espanha, sem trens, com cortes no serviço de alta velocidade e voos cancelados, estradas inundadas e causaram o transbordamento de alguns rios. Os condados da província de Tarragona já estavam em alerta vermelho desde o domingo, o que levou à suspensão das aulas nas escolas, bem como de consultas médicas não urgentes e julgamentos, enquanto os trabalhadores foram aconselhados a ficar em casa, de modo que a atividade em grandes fábricas e empresas da região funcionou em níveis mínimos nesta manhã. Depois de uma noite de chuva torrencial que deixou um rastro de inundações na província de Tarragona, a tempestade se deslocou em direção a Barcelona. Os cidadãos das regiões de Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Balles Ocidental e Balles Oriental, e também de La Selva, Girona, receberam avisos em seus telefones pedindo que evitem viagens desnecessárias e que tenham extrema cautela nas áreas de inundação. Veja a seguir, uma erupção vulcânica no leste da Indonésia deixa 10 mortos. E mais sobre as eleições presidenciais americanas. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hora de sabermos como fica o tempo para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente? Oi, Alice. Boa noite para você e boa noite a todos. Bom, vamos trazer a previsão para amanhã. A chegada de uma frente fria impacta o sul do país, enquanto as instabilidades continuam levando pancadas de chuva às demais regiões. No sul, o deslocamento de uma frente fria aumenta as instabilidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, trazendo tempo mais instável e condições de pancada de chuva forte. Assim, as temperaturas diminuem um pouco em território gaúcho. No Paraná, o sol deve aparecer um pouco mais no oeste, sudoeste e noroeste do estado, com possibilidade de pancada de chuva, enquanto o leste e o litoral terão tempo mais fechado e chuvoso. No sudeste do Brasil, o tempo continua instável no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais,
com as condições de chuva persistente e risco de temporais. Muitas nuvens entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste e nordeste de Minas, com previsão de pancadas mais irregulares. No centro-oeste, a quarta-feira ainda terá tempo bem instável na região. Previsão de chuva forte em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. O sol deve aparecer mais no centro-sul do território sul-mato-grossense, mas há possibilidade de chuva a qualquer momento, com risco de trovoadas. Na região nordeste do Brasil, a chuva continuará entre o oeste e sul da Bahia, com previsão de pancadas irregulares e possibilidade de chuva forte em Salvador, Aracaju e Recife. Tempo firme nas demais áreas, incluindo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e interior de Pernambuco. Na região norte do Brasil, pancadas de chuva em Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins, com chance de alguns temporais localizados e risco de raios e trovoadas. Tempo firme na maior parte do interior e norte paraense, oeste e sul do Amapá e leste de Roraima. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até mais. Eu volto com você, Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite e até quinta-feira. Uma erupção vulcânica no leste da Indonésia deixou 10 mortos. A erupção de um vulcão no leste da Indonésia deixou vários mortos. O monte Leutobi Laki-Laki, de 1.703 metros de altura, fica localizado na popular Ilha Turística das Flores. As informações foram divulgadas pelo porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Abdul Muhari, nesta segunda-feira. O vulcão expeliu uma nuvem de cinzas e lavas sobre os vilarejos próximos, onde os moradores foram obrigados a abandonar suas casas. Muitas casas foram incendiadas por causa da erupção, sem mencionar 2 escolas, mas não tivemos a chance de realmente contar quantas casas foram queimadas. A Agência Vulcanológica da Indonésia emitiu um alerta para a área a seu nível mais elevado e pediu que moradores e turistas não realizem atividades em um raio de 7 quilômetros ao redor da cratera. Algumas casas pegaram fogo. A agência vulcanológica pediu aos moradores que utilizem máscaras para evitar os efeitos das cinzas vulcânicas. Voltamos agora com Gabriel Monteiro, diretamente dos Estados Unidos, onde ele traz mais informações sobre as eleições presidenciais. Olá novamente, Gabriel. Olá, Alice. Bom, como eu já havia dito antes, essas eleições são cruciais para o mundo. Até porque se trata da maior potência do planeta. Ou seja, quando as coisas não andam bem aqui, mexe com todos os países. E os americanos estão prestes a fazerem uma escolha nessa que é uma das eleições mais polarizadas da história. Kamala Harris e Donald Trump são 2 candidatos fortes, que inclusive empataram na primeira urna apurada, como veremos na reportagem, e também a abertura das urnas na costa leste. Os eleitores da comunidade de Jakesville Notch abriram o dia das eleições nos Estados Unidos nos primeiros minutos desta terça-feira, com um empate que reflete os resultados das pesquisas na disputa pela Casa Branca. Kamala Harris e Donald Trump receberam 3 votos cada na pequena comunidade do estado de New Hampshire, no nordeste do país. Há várias décadas, a localidade inicia a jornada eleitoral à meia-noite de segunda para terça-feira, horas antes da abertura dos centros de votação no restante do país. A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano travam uma batalha acirrada e a maioria das pesquisas apontam um empate entre os dois. As leis de New Hampshire permitem que os municípios com menos de 100 residentes abram os centros de votação à meia-noite e fechem após o registro de todos os votos. Em 2020, os moradores de Jakesville Notch votaram de maneira unânime no então candidato Joe Biden, que se tornou o segundo candidato a obter todos os votos da comunidade desde 1960, quando foi iniciada a tradição da meia-noite. A maioria dos centros de votação da costa leste dos Estados Unidos abre nesta terça-feira, às 8 ou 9 da manhã, no horário de Brasília. Urnas abertas nos Estados Unidos.
Eleitores da costa leste americana começaram a votar na manhã desta terça-feira, dia derradeiro de uma campanha presidencial extremamente acirrada. Com as pesquisas indicando um empate técnico nos estados decisivos, são grandes as chances da apuração se prolongar pelos próximos dias. Os americanos vão decidir se Kamala Harris será a primeira mulher a presidir os Estados Unidos ou se Donald Trump vai retornar à Casa Branca em um cenário de grande incerteza que deixa o mundo em suspense. Com um programa eleitoral vago, mas voltado para o centro para tentar convencer republicanos moderados, Kamala propõe defender o direito ao aborto, ações firmes contra a imigração ilegal e avanços para a classe média. Trump é candidato à Casa Branca pela terceira vez, com um habitual roteiro antissistema e anti-imigração, mas dessa vez com uma condenação e 4 processos pendentes nas costas. E esses resultados refletem uma campanha turbulenta, onde os americanos poderão ter pela primeira vez uma mulher na presidência, nesse caso Kamala, ou Donald Trump, que já foi até condenado. E agora nós falamos ao vivo com Caio Teles, onde ele traz para a gente como aconteceu essa movimentação nas eleições aqui no país. Caio, boa noite, é com você. Movimentação muito grande, viu? Boa noite, Gabriel, e a todos. Olha, eu estou aqui em Los Angeles, um lugar de grande influência, claro, nas eleições americanas, que no caso são tão importantes para todo mundo. E depois de tiro na orelha, desistência, condenação, outra tentativa de assassinato, empate histórico, enfim, os norte-americanos foram a urnas nessa terça-feira, diante de uma das campanhas mais singulares da história recente dos Estados Unidos. O resultado também será inédito. Dele sairá a primeira presidente mulher dos Estados Unidos ou o primeiro presidente condenado pela justiça do país. Frente a frente estão Kamala Harris, uma ex-procuradora-geral, que atualmente é a vice-presidente do país e reinjetou ânimo entre o eleitorado democrático ao assumir o lugar de Joe Biden na briga pelo comando da Casa Branca, gerando um clima de euforia que foi comparado ao causado com Barack Obama em 2008. Donald Trump, todo mundo já conhece, ex-magnata do mercado imobiliário de luxo, ex-presidente dos Estados Unidos, que tenta voltar ao posto após conseguir mobilizar e reorganizar seu eleitorado, mesmo depois de virar réu em 4 processos e ser condenado em um deles. As pesquisas de intenção de votos apresentam, ao longo da campanha, o cenário mais apertado já registrado na história, o que fará com que a eleição provavelmente seja definida com margem de erro muito estreita de votos nos estados-chaves. E por isso, ambos os candidatos passaram mais da metade do tempo de campanha em dos 7 estados-chaves, né? E as urnas dirão, mas o complexo sistema da apuração de votos deixa incerto quando o resultado virá. A apuração começou, fechamento das urnas, agora, terça-feira, hoje, mas cada estado tem o seu sistema próprio e os recordes de participação dos eleitores, né? Aliás, o voto aqui não é obrigatório, além do resultado demorar muito mais do que aí no Brasil. Bom, é isso, Gabriel, volto com você. Boa noite. Olha, Caio, boa noite para você. Muito obrigado aí pelas suas informações. Até quinta-feira. Bom, Alice, por hoje é só. Boa noite para você e a todos que acompanharam o JM neste dia histórico para os Estados Unidos. Os resultados dessa eleição poderão ser obtidos até amanhã, onde todas as urnas serão apuradas, quando todas elas forem apuradas. Até quinta-feira, quando eu estarei com você no estúdio para apresentarmos os resultados dessas eleições. Boa noite. Que vença quem o povo decidir. Muito obrigada, Gabriel, pelas suas informações. Até quinta. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite, até quinta-feira.
Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.